Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Bíblia na Mesa nesta sexta-feira. É uma honra poder estar com você aqui nesse dia 30 de agosto, isso mesmo, um mês tão importante na minha jornada, pessoal. O que foi a nossa festa, hein? Fiz uma festa aqui em Curitiba para comemorar 4 décadas da fidelidade de Deus, da integridade que Ele me deu a graça de viver, né? E eu sou muito grato a Deus porque legado, herança é igual milhões, é a moeda econômica do reino de Deus. Herança e legado são moedas econômicas do reino de Deus. E você sabe que no mundo natural tem muito herdeiro que a maior tragédia que acontece na vida deles é justamente a herança que eles receberam. Eles se perdem, eles se matam, né? Eles terminam em ruínas. E no reino espiritual também não é bem diferente. Por isso tem muitos filhos de pastores, muitos filhos de crentes, que eles têm grande legado, têm grande herança, porém se perdem naquilo que receberam de uma geração para outra geração. E eu creio que nós precisamos de sabedoria para multiplicar legado, multiplicar herança. E eu sou grato a Deus que com muito temor, 40 anos, eu carrego um legado de 120 anos, onde meu avô um dia tomou uma decisão de viver para Jesus. Meu pai continuou crendo nessa decisão de viver para Jesus. Eu, há 40 anos, eu vivo para Jesus, não com Jesus. Jesus não está comigo, sou eu que estou nele, eu vivo para ele, me movo nele. E eu sonho que meus filhos, eles com muita sabedoria e muito equilíbrio, eles recebam isso também como legado. Então, obrigado por você que de alguma maneira fez parte. Vários amigos vieram de diferentes lugares do Brasil, estiveram me prestigiando numa festa de gala e tivemos um culto de ações de graça, um concerto, trazendo um pouco de testemunho dos feitos de Deus entre nós. Então, nessa manhã quero convidar você já a abrir seu coração, abrir sua casa. Você que está cozinhando em algum lugar, já pega e compartilha rapidinho no seu Instagram, no seu WhatsApp, naquele grupo da família, falando: pessoal, está ao vivo, uma palavra de Deus para você hoje. Afinal, o meu propósito aqui não é vender nada para você, o meu propósito não é que você comercialize algum material meu, né, que você receba depois uma proposta de compra, não. Meu propósito aqui é melhorar o meu mundo, a minha geração, mudando o teu mundo, né? Se você crescer, todo mundo ganha. Se eu crescer, todo mundo ganha. E se a nossa geração ela crescer, as próximas gerações elas vão ganhar. Então saiba que o que nós cremos muda o mundo e nessa manhã não será diferente. E a propósito, eu estou em São Paulo hoje, né? Nós estamos hoje à noite aqui, tendo a honra, a alegria aqui na Oscar Freire de lançar o nosso livro Quick Wins, que já estava em pré-lançamento, e hoje nós vamos estar reunindo os 32 autores. E esse livro aqui tem sido um marco na minha vida. É um livro onde nós, em 32 autores, todos eles trabalham no campo de treinamento, de desenvolvimento humano, de grandes corporações, e nós compilamos 32 artigos sobre aprendizados para colocar em ação e alcançar resultados imediatos. Então, isso aqui são anos e anos e anos abreviados em uma ponte para o teu futuro. Então, se você quer um exemplar, fale comigo. Vai em breve já estar na Amazon, já nas plataformas digitais, nas livrarias do nosso país, e você pode adquirir o seu Quick Wins, tá bom? Eu estou muito feliz, afinal nós temos a conferência Wonders pela frente. Então eu quero já dizer que 200 vagas estão evaporando. Você que é mulher, você que faz parte dessa fraternidade, desse ecossistema que inclui o Bíblia na Mesa, a CHF, a Igreja no Cinema, nós temos uma boa proposta para você. Em outubro, nós estaremos reunindo para 3 dias a conferência Encontre a Sua Voz, e nós estamos convidando amigas, pessoas que são importantes na nossa época. Uma delas é Cristiane Yared, que foi a pessoa que me impulsionou dentro da minha campanha política em 2018, foi minha madrinha, minha mentora.
ela que foi deputada federal por algumas vezes, ela tem uma causa muito severa, ela foi uma voz nacional no trânsito. O nosso trânsito hoje é melhor por conta da voz dessa mulher, e ela estará conosco ministrando um pouco da sua história. Maria Luque, que também hoje mora em Criciúma, mas casou com um jogador de futebol, é do Rio de Janeiro. Deus fez uma história extraordinária e hoje ela é uma pregadora do Evangelho aos 4 cantos do mundo. A Aline, minha esposa, dispensa apresentações. A Luiz e Pauls, a Isa Nascimento, que é do Espírito Santo e hoje pastora junto com o Vinícius, Vini Nascimento, aqui no Campus Ventura da Igreja no Cinema. Então faça parte disso, garanta sua vaga. São experiências únicas. As nossas conferências, elas são desenhadas para serem pequenas conferências de pessoas grandes. Não é uma conferência para milhares de pessoas. Não porque nós não podemos, não conseguimos fazer, mas porque nós não queremos fazer. Tudo que nós queremos fazer é uma conferência VIP, onde a gente sobe e eleva o nível da conversa. As reuniões mais importantes no mundo acontecem com menos pessoas na sala. Quanto mais importante uma reunião, menos pessoas você precisa ter nessa reunião. E assim nós cremos nessas conferências. São 200 cadeiras, onde nós oramos por elas, dizendo: Senhor, envia verdadeiras embaixadoras, generais, aquelas que estão escrevendo a história de Deus na sua geração, para elas terem um encontro como se fosse um encontro de amigos, uma confraria. E no meio da conferência Wonders, na sexta-feira, você vai também ter uma experiência de confraria que nós temos a cada mês aqui. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Fica aí o nosso convite. Acesse já o Instagram Central House Fellowship ou @Igreja no Cinema. Na bio da Igreja no Cinema, você entra na bio, tem um link ali, já vai aparecer Conferência Wonders, tem a landing page ali, toda a programação, e você pode fazer parte disso, tá bom? Então aguardo vocês aqui, já divulga aí pra gente, traga a mãe, traga a sogra, traga a filha, porque eu creio que uma conferência dessa, você economiza muita terapia, você economiza psiquiatra, psicólogo, você economiza terapia de casal, você economiza discussão em casa com teu marido, você economiza desgaste com os teus filhos, porque com certeza a instrução e a sabedoria, ela constrói uma casa. E é com instrução e sabedoria que uma casa ela é construída. Não é outra coisa. Não é dinheiro, não é riqueza, não é material, não é carreira, não é profissão, não é fama, não é uma vida bem-sucedida, não é um sexo extraordinário, não. É com sabedoria. Então que você venha e busque de balde sabedoria aqui nesses 3 dias. Então sejam bem-vindos para essa manhã com vocês, Bíblia na Mesa, com Carl Dietz. Muito bem, o tema dessa manhã é religião e os seus sintomas. 2 sintomas da religião, é isso que eu quero falar nessa manhã. Atos, capítulo 15, versículo 22. Atos 15, 22 é o texto dessa manhã. Eu quero começar primeiro orando por você. Pai, obrigado pela alegria da comunhão. Obrigado que para centenas e milhares de pessoas a minha voz ela chega apenas falando aquilo que o Senhor diz, falando o que está escrito, falando o que já foi dito por intermédio dos profetas, dos apóstolos, e eu tenho a nobre oportunidade de comunicar nada novo debaixo da terra, mas comunicar aquilo que pode ser revelador para os nossos dias, para a minha geração. E na condição de mensageiro, na condição, Pai, daquele enviado com uma mensagem que não é minha, uma mensagem que tem remetente, na condição de um carteiro nessa manhã, é que eu entro na casa de cada lar, ou entro pelos portões, pelas portas de cada lar, que eu peço licença para aqueles que estão nessa manhã em algum lugar, Pai, me ouvindo, seja fazendo uma academia, seja cozinhando um feijão, arrumando as crianças para a escola, aonde você estiver nessa manhã, no escritório da empresa, a caminho da faculdade, dentro de um Uber, sendo um motorista de aplicativo, sendo um entregador
de mercadorias, sendo um vigilante dentro de uma guarita, sendo um policial em serviço, sendo um estudante dentro do ônibus, voltando para casa. Eu quero dizer que o Senhor é com você. É Ele nessa hora que vai falar com você aquilo que eu não tenho a capacidade de dizer. E obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é Espírito e vida, para todo aquele que recebe a Tua palavra. Crendo, recebemos. Que nessa manhã eu encontre ouvidos ativos, que creem naquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus, amém. Atos 15, 22, o texto diz assim: Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então se segue a carta. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem. Esse é o auge dessa manhã. Atos 15, 28. Atos 1528. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos. 2 pontos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitares essas coisas, que tudo lhe vá bem. Olha que interessante. Havia a carta de Atos, até o versículo 12, ela fala muito sobre a característica da vida de Pedro. De 13 até o final, ela fala sobre a característica de Paulo. E aqui a gente está falando de 2 gerações de apóstolos. Os apóstolos aos judeus e depois a transição do apóstolo aos gentios. E aí eles levantam aqui um conselho. Por quê? Porque o texto lhe diz assim: alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização, alguns irmãos que estão indo em nome da nossa igreja, alguns irmãos que estão se dizendo irmãos, têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Como assim? Ensino não é bom? O ensino não é importante? O ensino não é santo? O ensino não é sagrado? E aí note que ele está dizendo aqui, eles têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Existe um ensino que perturba e te deixa inquieto. Tem muito crente hoje que está com transtorno comportamental, está com depressão, ansiedade. Muito crente hoje que tem problema de síndrome. Fruto de um ensino que perturbou e inquietou o coração. Entenda que quando nós estamos dentro do campo religioso, todo ser humano ele se mostra vulnerável. E um dos elementos essenciais para você receber algo da religião é você ser inocente. Só que note que é possível você estar sendo inocente. Porém, aquilo que você está sendo instruído, ensinado, isso pode gerar em você perturbação e inquietação. Sabe, você cresceu na igreja e tem medo de tudo? Isso é sintoma de um ensino que gerou em você mais medo do que coragem. Talvez você cresceu numa realidade onde você o tempo inteiro se sente culpado por algo. Por quê? Porque esse ensino colocou na sua cabeça que você não é merecedor, que você não é digno. Logo, quem não se vê digno sempre se sente culpado. Culpa e medo são dois drives mentais da religião. A religião ela pensa dentro dessa matriz, sempre baseada em culpa ou em medo. Só que o texto ele segue dizendo aqui,
pareceu bem ao Espírito Santo, no versículo 28, e não a nós, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nenhum peso. Hoje eu quero dizer sobre 2 principais sintomas da religião. Cal, eu estou procurando uma igreja boa, estou procurando aqui amigos bons, estou procurando um home church, uma igreja doméstica boa, mas o que eu deveria avaliar aonde eu estou congregando? Sabe o que você deveria avaliar? Esses 2 sintomas da religião. A religião, em primeiro lugar, ela sempre age por imposição. Por quê, Cal? Porque é a única maneira dela ser efetiva. Como a religião ela é vazia de poder, ela tem forma, mas ela é powerless, ela é vazia de poder, ela não tem efeitos. A religião ela é uma teoria que é ineficaz. Como ela é ineficaz, a religião ela não cura alguém, a religião não liberta alguém, a religião ela não manifesta, ela não multiplica. Jesus não operou sinais, prodígios, maravilhas através da religião. A religião não tem poder para isso. Logo, se a religião não tem poder, ela precisa usar uma imposição, ela precisa gerar atração de força. Por quê? Porque sem imposição ela nunca será ouvida. A religião sem imposição ela nunca será acatada. Por isso perceba que a narrativa da religião é sempre: você precisa, porque você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa entrar em campinho, você precisa. E na verdade ela está impondo para você algo e não sugerindo algo. Qual que é a diferença entre sugerir e impor? Sugestão, eu te aconselho a você ler a sua Bíblia, mas se você não lê, nada muda. Eu não te trato diferente por causa disso. Mas a imposição não. A imposição é que aquilo que eu te sugeri, ai de você se você não cumprir. Por quê? Porque a minha reação depois da sua não acatação sempre vai ser de punição. A religião ela tem cara de aleluia, mas experimenta não fazer o que ela está te dizendo e você vai ver o que ela faz com você. E deixa ela fazer, porque ela é mais tonga fazendo isso com você do que você sendo tongo de acatar o que ela está te mandando. Eu escuto histórias ao longo da minha vida, 40 anos, eu escuto histórias absurdas de abusos religiosos. O abuso religioso ele é pior do que um abuso sexual. O abuso religioso ele é pior do que um abuso político. O abuso religioso ele trata diretamente com a fé inocente de alguém. A fé é sagrada e a inocência ainda mais sagrada. E é de repente por causa de um abuso religioso é que você está obstruído na sua fé. São fruto dos abusos religiosos que você sofreu ao longo da tua trajetória que hoje você não consegue ouvir um pastor. Você não consegue fazer uma oração em casa sozinho. Por quê? Porque a sua fé está obstruída. A sua inocência ela foi quebrada. Você foi traído por aquilo que você mais confiou. Normalmente um líder religioso. Primeiro sintoma da religião, então, é a imposição. E esse texto está dizendo aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nenhum peso. Tudo que é uma imposição que gera peso, foge disso. O Espírito Santo não está nisso. Um homem de Deus, ele não impõe com peso algo para alguém. Segundo lugar, segundo sintoma da religião, religião sempre funciona por controle. Como que a religião funciona por controle, Cal? Sempre orientado pelo desejo. Ela deseja que você faça um monte de coisa. Então, ela começa na expressão de desejo, dizendo que você eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu gostaria que você fizesse isso, eu gostaria que você viesse aqui. Nesse desejo, ela está te controlando e você não percebe. Às vezes a gente corresponde com o desejo, com o controle da religião, inclusive levando um bolinho, trazendo um presente. E eu não estou dizendo que é errado você honrar os seus pastores, honrar a sua esposa, honrar um pai, honrar um filho.
Mas estou dizendo que é errado você não perceber o quanto você está sendo controlado, inclusive trazendo presentes. É um excesso de inocência que termina em ingenuidade. E nós não podemos ser ingênuos. Não é sabedoria e virtude ser ingênuo. Nós precisamos ser inocentes, mas nunca ingênuos. Jesus ele disse: sede mansos e humildes como a pomba, mas astutos como a serpente. Você já viu uma serpente ingênua? Não existe. Mas, Cal, eu tentei ser inocente. Ah, mas ser inocente é justamente o contrário de ser ingênuo. Eu sempre dou esse exemplo, talvez você já me ouviu falando. Mas imagine uma criancinha brincando na praça com seus amiguinhos e de repente para um homem mal intencionado com um carro. Ele encosta o carro, você já sabe que ele vai sequestrar essa criança. E aí ele abaixa o vidro, ergue um pirulitão desse tamanho e mostra para a criança e faz assim para ela. Você acha que é errado a criança ir até lá pegar o pirulito? A inocência vai levar essa criança até o pirulito. Mas a ingenuidade vai fazer ela entrar no carro. Tá tudo certo ela pegar o pirulito. Por quê? Porque o pirulito é a inocência de um homem generoso, estendendo generosidade, graça e favor para uma criança. Mas esse homem ele deixa de ser generoso a partir do momento que ele pega o pirulito, abre a porta e faz a criança entrar dentro do carro. Ali não tem nada de generosidade. E é nesse momento que a criança ela deixa de ser inocente, que é lícito a ela, que ela deveria fazer, e ela passa a ser ingênua de entrar num carro de um desconhecido sem saber para onde ele está levando ela. No reino de Deus nós precisamos sustentar, manter, fazer uma manutenção preventiva da nossa inocência e nunca perder a inocência. Meu irmão, minha irmã, nunca perca a inocência, porque a inocência é a chave do ministério sobrenatural. A inocência, a pureza, é a natureza de Cristo. Cristo era um homem inocente, mas nunca ingênuo. A inocência fala sobre o que eu sinto, a ingenuidade fala como eu penso. A inocência está no campo do coração, a ingenuidade está na ignorância dos pensamentos. E nós não podemos ser ingênuos, precisamos ser prudentes, precisamos ser maduros, precisamos discernir bem as coisas. Mas isso nunca vai tirar a inocência de um coração que deposita fé, um coração que crê, um coração que tem esperança viva, um coração que vive de paz, um coração que é longânimo, um coração que é bondoso, um coração que é fiel. Agora, quando você perde a inocência do teu coração, a tendência é que você encerra todo o teu evangelho. Porque sem inocência não existe evangelho. E aí você começa a viver uma vida de amargura, uma vida de rebeldia, uma vida de sentimentos de vingança, de ódio. Você começa a sentir comichões nos seus ouvidos daquilo que antes era vida para você. Então, cuidado com o controle. Porque tudo que a religião ela não controla, você vai descobrir que ela vai começar a perseguir. E bem-aventurados você quando pela religião você for perseguido. Isso significa que você desmascarou aquilo que tentou te controlar. É muito interessante porque alguém, essa semana passada, uma amiga minha postou isso e me consolou bastante. Tudo que a religião não controla, ela isola. Tudo que a religião não controla, que ela não tem poder sobre, essa religião ela isola, ela ignora, ela resiste. Talvez você não é bem-vindo em alguns lugares. Talvez você perdeu relacionamentos que eram importantes para você. Sabe aquele aniversário que vai todo mundo e o dono da festa não te chama? Talvez é um religioso que está isolando você pelo controle que ele não conseguiu ter sobre você. E aqui você precisa entender que é assim mesmo que funciona e está tudo bem. Que melhor era você livre de uma festa de um manipulador do que você ingênuo dentro de uma festa de um cara mal intencionado.
E o valor fundamental dessa manhã que eu quero deixar para você é que o reino de Deus, ele age por influência e nunca por imposição. O reino de Deus, ele é tão cheio de graça, de poder, cheio do Espírito, que uma vez você vulnerável ao reino de Deus, o reino de Deus ele te influencia a ponto de você corresponder com ele, não porque ele quer, mas porque você reconhece a importância dele. O reino de Deus sempre age por influência. Na sua educação com seus filhos, você pode agir por imposição com eles, ou você ter uma virtude, um fruto de virtude que influencia eles. Quer um exemplo claro disso? Submissão é toda mulher que obedece um homem que nunca mandou nela. Essa é a influência do reino de Deus. A gente fala que é importante o homem se submeter à mulher. Mas a mulher se submeter ao homem, desculpa. Mas uma mulher que tem dificuldade de se submeter a um homem, isso precisa ser investigado. Porque submissão, no que a Bíblia diz que é submissão, é a mulher reconhecer tanta vantagem em se submeter a um homem que ela se submete a esse homem antes dele ter mandado alguma coisa. Sabe, a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. E a Bíblia diz, para você usufruir dessa autoridade, é vantagem tua se submeter a ela. Eu não me submeto à polícia porque senão eu sou punido. Eu me submeto à polícia para os benefícios do que a ordem policial pode me trazer. Proteção, resguarda, ordem. Quem tem que temer a polícia é o bandido. Mas não é normal uma pessoa civil que não deve nada ter medo de polícia. Não é normal. Por quê? Porque é um benefício, é um privilégio se submeter a uma policial. Mas quando esse policial é milícia, né, o carioca conhece bem isso, sabe bem o que é isso. Carioca tem medo até de polícia. Por quê? Porque aquela polícia é tirana. E uma polícia tirana você tem dificuldade de se submeter. Assim como um marido tirano, uma mulher tem dificuldade de submeter. Assim como um evangelho tirano da religião, um inocente vai ter dificuldade de se submeter. Então não se sinta culpado quando você vê uma tirania dentro da religião e você não conseguir se submeter àquilo. Por quê? Porque se é a favor de Deus, se é o reino de Deus que age por influência, você nunca vai ter dificuldade de se submeter àquilo. Nunca vai ter. Então guarde isso, imprima isso no seu ser. O reino de Deus age por influência, nunca por imposição. Se você é um patrão que precisa coagir seus funcionários a algo, cuidado que você pode estar extraindo o reino de Deus da equação. Se você é um pai que você só consegue fazer teu filho te obedecer por imposição, por chantagem, cuidado que você pode estar extraindo o reino de Deus dessa relação. Mas eu preciso entender que como líder, como pastor, como pai, como patrão, como marido, se eu não tiver capacidade de influenciar aquilo que está ao meu comando, eu não posso ceder para a imposição. A imposição ela está vinculada a uma coação, coerção, onde você não tem capacidade de liderar, de fazer-se entendido e compreendido pelas pessoas, a ponto que elas se submetam a você, e você põe força, você põe vingança, você põe chantagem, você põe punição. Onde existe imposição, o reino de Deus não está mais presente. Se você quer trazer o reino de Deus para os seus ambientes, funcione por influência, mas nunca por imposição. Funcione por influência, nunca por imposição. Em Êxodo, vou ler para vocês aqui, ou Números, desculpa. Êxodo 11:16 fala sobre Moisés
quando ele escolhe 70 líderes e faz um concílio. E o texto ele diz: então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel, leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com vocês. Ele falou assim: junte 70 homens que eu vou dividir o espírito que está sobre você para eles. Olha que legal isso. Isso que nós chamamos de impartation. Isso que nós chamamos de transferência de unção. Isso que nós falamos sobre transferência de dons. A Bíblia reconhece legitimamente isso. Que nós temos poder para transferir dons, transferir unções. Isso já lá em Moisés. Aí lá para frente, no versículo 24 diz: Moisés saiu e transmitiu a palavra do Senhor e reuniu 70 líderes. Aí o Senhor desceu numa nuvem, falou com ele. Depois ele deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Mas tinham 2 homens, Eldade e Medade, nome de dupla sertaneja, Eldade e Meldade, que haviam permanecido no acampamento. Eles faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. Isso me lembra as reuniões aqui da igreja. Pense que Deus fala para Moisés: reúna 70 líderes. Aí Moisés vai lá e convoca todos os líderes e 2 ficam tomando banho e fazendo escova no quarto. Sabe, retiro? Que sempre tem aqueles retardatários que estão no quarto. Eldade e Medade, eles não vão à tenda da reunião. E aí olha que interessante. Um rapaz correu e contou para Moisés: Moisés, Eldade e Medade não estão, eles estão lá no acampamento profetizando. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, faça eles parar, eles não estão aqui no culto. Eles não vieram no culto, não vieram na reunião. Só que estão lá pagando uma de gatão, profetizando lá no acampamento. E olha que legal, Moisés, no versículo 29 de Números 11. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Olhe só a maturidade de Moisés. Eu tenho certeza que Moisés ele não gostou muito que eles não vieram para a reunião. Nenhum líder que convoca uma reunião gosta quando alguém falta. Só que Moisés aqui ele podia ter agido por imposição. Falar: não, vocês não vieram aqui na reunião? Agora é o seguinte, vocês não têm direito de profetizar lá. Só que note que Moisés, ele age por influência. Moisés, ele entende que Eldade e Medade não ter vindo à reunião fala mais, talvez, da falta de capacidade dele de mobilizar eles a ponto deles terem vindo para a reunião, do que proibir eles de profetizar no acampamento. E a gente precisa tocar a igreja assim, entendendo que nós não funcionamos por imposição, nós funcionamos por influência. E quando nós estamos tentando mobilizar a igreja para algo e a igreja não corresponde, isso é uma incapacidade de comunicação, de mobilização, de clareza minha como líder e não das pessoas. Só que entenda, a religião ela é incompetente. Religião ela não funciona. Religião ela é vazia de poder. Ela é vazia nos seus feitos. Por isso ela precisa funcionar na base da porrada, na base da vingança, na base da ameaça, na base da culpa, na base do medo. Então cuidado com líderes que normalmente agem com você por imposição e controle. Eles não representam o reino de Deus. Onde existe imposição ou controle, o reino de Deus não está mais presente. Cada 10 igrejas, eu arrisco dizer que 8, o reino de Deus não está presente. São mera gincana evangélica, onde se você escreveu ou não leu, o pau comeu. Onde você não vir 2 vezes para o culto, você já está desviado. Você mudar de congregação é rebeldia. Você questionar o pastor numa coisa que você não entendeu é rebeldia. Cuidado com isso. Depois não diga que a culpa é deles, a culpa sempre vai ser tua.
Porque quando você lê na Escritura o que a Bíblia diz, você nunca será enganado por nada ou alguém. Falsos pastores, eles apenas denunciam falsos crentes. Aonde tem um falso pastor, isso só mostra o quanto os crentes que estão lá naquela congregação estão falsos. Então não seja um falso crente. Porque se você não for um falso crente, eu não for um falso crente, o Pedro não for falso crente, o João não for falso crente, o André não for falso crente, vai chegar uma hora que os falsos pastores não têm mais congregação e nem público para ouvir eles. Amém? Eu oro para que Deus te dê ousadia, intrepidez e que você saiba que Deus lhe ama. Você correspondendo à influência do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima e excelente sexta-feira. Que Deus te inspire nesse sábado, nesse domingo, que você congregue por onde você passar. Que você de fato seja um testemunho vivo. Cal, eu não estou indo em igreja nenhuma, então faz o seguinte, reúna na sua casa. Ser igreja é uma natureza do reino de Deus. Chame 2 casais, chame 3 amigos, se reúne em oração, se coloque em comunhão, comam juntos, comunguem, troquem, se exortem, peça conselhos, compartilhe conquistas, fale boas notícias e veja o que Deus pode fazer a partir da sua casa. Afinal, depois da cruz, todo crente é um pastor e cada casa uma igreja, então seja crente. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até terça-feira que vem.